não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Contatos entre os filósofos ocidentais e os filósofos islâmicos. Esses contatos tiveram uma grande repercussão no próprio curso que as coisas vieram a tomar no Ocidente. Vocês viram, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino chega a escrever um livro inteiro discutindo com Averroes, o chamado Averroes, Ibn Rushd. E tem há uma série de marcas que ainda são reconhecíveis na filosofia do Ocidente. Praticamente qualquer história da filosofia que toque no período medieval, ela mencionará não só Averroes, como também Avicena, Al-Ghazali, às vezes Al-Kindi. Né? Então, ou seja, alguns filósofos islâmicos desse período são bastante conhecidos. E chegam a ter, vamos dizer, algum interesse para o Ocidente até hoje. Tá certo? No entanto, vistas as coisas desde o ponto de vista do próprio mundo islâmico, a figura que esse panorama toma é tão diferente que a gente tem a impressão que está vivendo uma alucinação. Pois aqueles filósofos, justamente aqueles que tiveram uma influência grande no Ocidente, ocupam um lugar muito modesto dentro da tradição filosófica islâmica. Tá certo? Ademais, justamente no momento em que cessam praticamente os contatos entre o Ocidente, contatos intelectuais entre o Ocidente e o mundo islâmico, é ali que está começando um florescimento filosófico fora do comum, tá certo? Em vários países islâmicos, sobretudo na Pérsia. Talvez por não termos tido contato com esse florescimento filosófico da Pérsia, é que o termo geral pelo qual os filósofos islâmicos são conhecidos no Ocidente ainda continua sendo de filósofos árabes. O número de árabes no total ali é reduzido. Se você pegar a totalidade do mundo islâmico, mesmo em termos de população, os árabes constituem 8%. Né? Então, hoje em dia, a maioria dos muçulmanos são extremo-orientais, africanos, etc. E tem, vamos dizer, os árabes que têm o privilégio de ter sido os iniciadores da coisa, mas que numericamente não são nada. Se você for fazer a lista dos filósofos islâmicos, então eu acho que os árabes mesmo, propriamente dito, seriam menos de 2%. E os persas, se você tomar o total, os persas vão dar uns 80%. Quer dizer, a Pérsia deve ser considerada a grande capital da filosofia no mundo islâmico. Tá certo? Para compreender como isso foi possível, não o que causou isso, porque evidentemente um florescimento intelectual não tem outra causa a não ser o fato de que as pessoas decidem produzi-lo, né? Ou seja, é a própria liberdade humana e a capacidade que decide isso aí. Mas existem certas condições externas, como por exemplo a própria organização do trabalho intelectual, que facilitam ou dificultam. Tá certo? Então, desde logo, nós não encontramos no mundo islâmico nenhum fenômeno parecido ao que nós entendemos por igreja. Isto é, uma organização centralizada,
com uma administração burocrática e um corpo de estudiosos encarregados de fixar e desenvolver o que seria a interpretação admitida das escrituras. Nada disso existe no mundo islâmico, não há uma entidade como essa. Em segundo lugar, também não houve durante muito tempo, e praticamente só aparecerá no mundo moderno, uma entidade que nós pudéssemos comparar à universidade europeia. Tá certo? Em terceiro lugar, toda a distribuição dos papéis que existe entre os vários personagens, os vários atores do cenário intelectual não corresponde em nada que possa existir no Ocidente. De modo que, para começar a mapear aquilo, tem que começar tudo de novo, tá certo? E partindo do dado fundamental, que é justamente a revelação corânica. É a partir do momento em que o texto do Corão se considera encerrado, porque o processo revelatório leva 28 anos, né? Ele vai sendo ditado aos poucos, são versículos que são ditados pelo arcanjo Gabriel a Maomé no curso de 28 anos. A história desses 28 anos, então, mostra, vamos dizer, uma espécie de contraponto entre os acontecimentos terrestres e a sequência da revelação. Quer dizer, o sujeito que acha que tudo isso aí é uma invencionice, que o Islã não é uma religião de maneira alguma, etc., faria bem em examinar isso e ver se algum ser humano consegue produzir tantas coincidências ao longo de 28 anos. Isso é absolutamente impossível, né? Quer dizer, você tem duas histórias se passando ao mesmo tempo. Você tem a história do Islã, aliás, são três histórias. Você tem a história do Islã, você tem a vida de Mohammed, e você tem a sequência da revelação. E essas três coisas tão bem entrelaçadas que você vê que é realmente um enredo que um ser humano talvez conseguisse inventar, mas não realizar. Tá certo? Então, o elemento fundamental da revelação, evidentemente, é o próprio texto do Corão, tá certo? O qual já começa a ser, vamos dizer, ele é um fenômeno extraordinário em si mesmo, pelo fato de que o portador da revelação, o receptor da mensagem, é totalmente analfabeto. Tá certo? E o Corão é não só uma obra-prima da língua árabe, como é a obra-prima e vamos dizer, a obra modelar da língua árabe. Ele praticamente funda a língua árabe. Não existe um fenômeno literário similar, né, que a gente possa comparar, mas mais ou menos, mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções, nós diríamos que o Corão tem para a língua árabe a função inaugural, fundante, que a tradução da Bíblia em alemão teve para a cultura alemã, a tradução de Lutero. Mas mesmo assim a comparação é falha, porque o Corão realmente ele fixa, né, os padrões gramaticais, estilísticos, semânticos, etc., que até hoje vigoram na língua árabe, né? O fenômeno em si já é tão esquisito, né? Como é que o sujeito não sabe escrever, ele consegue, né? Ele pega uma coisa dessa e dita. Quer dizer, a possibilidade de que ele tivesse inventado aquilo é praticamente nula, né? E segundo o texto do Corão, ele tem lá uma série de propriedades estruturais internas que são realmente muito estranhas. Por exemplo, existe toda uma arte da correspondência entre letras e números, tá certo? E você, você somando os algarismos correspondentes a uma certa frase, você obtém um outro versículo que sempre tem alguma correspondência com ele, uma resposta, uma complementação, etc. etc. Em terceiro lugar, existe todo o aspecto musical, rítmico,
tá certo? Da obra, que é realmente chega a ser assustador quando se ouve a recitação. Quer dizer, o mínimo que a gente pensa, olha, quem escreveu isso aí não foi gente, não. Tem alguma coisa ali tem, não sabemos exatamente o que, mas tem. Então, precisamos levar em conta também que, se no mundo cristão, quer dizer, o centro da revelação são os acontecimentos reais, é a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. No caso islâmico, tá certo? A vida de Maomé não é o objeto da revelação, ela, ao contrário, é apenas o canal por onde virá a revelação propriamente dita, que é constituída do livro. Quer dizer que a vida de Maomé e esses 28 anos de história islâmica são apenas, vamos dizer, o canal terrestre pelo qual, né, o texto do livro, vamos dizer, terminou de se manifestar. Tá certo? Concluída, então, a revelação, e Maomé faz um discurso anunciando, depois do último versículo, ele diz, ó, agora completou, acabou, esta é a religião que está aí para vocês. Aos poucos começa a se formar ali dentro do mundo islâmico uma certa tradição de interpretação do Corão, tá certo? Nos primeiras décadas, tal como acontece também no mundo cristão, não há muitos problemas de interpretação, porque você ainda tem, vamos dizer, o impacto da experiência histórica direta, que parece sugerir imediatamente o sentido da revelação. Quer dizer, o texto ainda está muito imbricado com os acontecimentos históricos que o manifestaram. Então, se ajunta, vamos dizer, o texto, o personagem e a situação, então certamente não há grandes problemas hermenêuticos ali. E durante a vida de Maomé, de fato, não havia muito menos, na verdade, esse problema, porque em caso de dúvida, se você não entendesse um versículo, ele mesmo se incumbiria de esclarecer. De todos os profetas conhecidos na história humana, Maomé é aquele do qual mais se sabe. Quer dizer, a vida dele praticamente foi documentada minuto a minuto, tá certo? O que o torna enormemente diferente dos profetas hebraicos, do qual você só sabe aquilo que eles mesmos disseram. Você não adianta você pegar um livro da Bíblia para você obter informações sobre o outro profeta, porque você não tem. Você praticamente não tem outra fonte. É isso. Mas, no caso de Maomé, havia um número muito grande de testemunhas, havia todos os seus seguidores que ainda tiveram, vamos dizer, o cuidado de anotar aquelas coisas. Quer dizer, anotar o que ele fazia, o que ele dizia, foram compondo uma espécie de biografia dele em vida, tá certo? Com ênfase nas coisas que ele declarava, porque essas coisas funcionavam como interpretação ou como explicação do Corão. Mas acontece que os atos dele, inclusive os atos cotidianos, também é interpretado assim. Porque se ele era o primeiro que tinha recebido, então supunha-se que o modo de vida dele, os hábitos, etc., eram uma espécie de tradução viva, né, da norma corânica. Então tudo que o homem fazia era anotado, inclusive os hábitos mais aparentemente banais, tomar banho, escovar dentes, etc. E isso forma um corpo de documentação enorme. É claro que com o tempo também aparecem os depoimentos falsos, o sujeito que não viu nada, mas como ele quer ser importante, ele fala, não, eu vi, ele falou tal coisa. Tá? Então, o grande problema que surge no mundo islâmico, um problema teológico, por assim dizer, é o da própria seleção, né, do que seriam os depoimentos válidos. Eu não tenho nenhuma prova disso, mas eu já li em vários lugares que existem aproximadamente 40 mil desses depoimentos. É lógico, desses 40 mil, as edições circulam aí, tem 2 mil, 3 mil, mas parece que são 40 mil.
Mas ainda existem outros depoimentos que dizem respeito, vamos dizer, aos sucessores e descendentes imediatos de Maomé, tá certo? Como o seu sogro e o seu genro, que vem depois a desempenhar um papel muito importante para o mundo persa, e a sua filha Fátima. Então tudo isso faz parte da documentação que cerca o Corão. O Corão não tem mais de 280, 300 páginas. Claro que essas 280 estão escritas numa das línguas mais sintéticas do mundo. A língua árabe é enormemente comprimida. Você, na tradução, você tem uma coisinha assim e vai dar 10 palavras em português. Mas, afinal de contas, é um livro pequeno. Mas a documentação em torno é enorme. A coisa começa a se complicar também a partir da morte de Maomé, porque o Corão, que é tão meticuloso no que diz respeito à constituição da sociedade civil, é o correspondente ao nosso Código Civil. Existe todo um Código Civil dentro do Corão, as leis do comércio, do casamento, agricultura, etc, etc. Educação, está tudo lá. Mas tão meticuloso na constituição da sociedade civil, o Corão não tem uma palavra sobre a constituição da sociedade política, ou seja, do Estado. Então, não existe, por mais que você esprema o Corão, para tentar tirar uma concepção do Estado que tem ali, o máximo que tem é certas normas gerais que, teoricamente, deveriam ser seguidas por quaisquer governantes, qualquer que fosse o regime, qualquer que fosse a constituição do Estado, sendo normas mais de ordem, ou normas morais, ou normas relativas à própria sociedade civil. Então, enquanto Maomé estava vivo, ele cumpria, vamos dizer, uma espécie de função dupla. Por um lado, ele era um governante, chefe militar, por outro lado, era o líder e guia espiritual da comunidade, tá certo? E, durante toda a vida dele, os acontecimentos se sucederam numa quantidade, numa velocidade tão impressionante que não dava nem tempo para você parar para discutir. Ninguém discute a constituição do Estado num momento de guerra, e praticamente a vida do sujeito para sucessão de guerras. Também não houve entre os seus seguidores nenhum momento, nem meia contestação, vamos dizer, da autoridade dele. Então, se houve um governante que foi totalmente aceito pela sua população, sem discussão, foi Maomé. Inclusive aceito depois pela parte da população vencida. Todo mundo conhece mais ou menos a história, né? Que ele começa a pregação, é expulso da sua cidade natal, tentam matá-lo, ele se abriga numa cidade vizinha e depois começa uma série de pequenos ataques, pequenas incursões, tá certo? Como que fosse guerra de guerrilhas, né, contra a sua cidade de origem, até que no fim, né, consegue invadi-la, tá certo? E impor ali a nova religião e as novas leis. Mas mesmo dentro da cidade ocupada, não chega a haver nenhuma, depois disso, não há nenhuma resistência séria contra o indivíduo, que foi realmente um governante muito querido por todos, né? Provavelmente foi o governante de maior sucesso da história universal, né? E que é um sujeito que ou ele tem inimigos militares que o estão combatendo no campo militar, ou não tem inimigos de espécie alguma. Inimigos políticos, pelo menos, não existe, religiosos muito menos. Então, o problema da constituição do Estado só surge depois da morte de Maomé, porque o Estado era o próprio Maomé. A hora que o homem morreu, então é que daí tinha que se pensar na constituição de um arcabouço político-jurídico, e aí surge o problema de que eles tinham sido governados até aquele dia por um profeta, um homem que governava em nome de Deus. E como diz assim, é fácil, tá entendendo? Porque a lei divina corresponde, vamos dizer, à lei política e civil, e isso corresponde ao que Maomé está dizendo. Então, tão logo ele morre, surgem, vamos dizer, duas hipóteses,
tá certo, de constituição do Estado. O primeiro é que teria que se constituir um governante civil sem uma função religiosa explícita. E a segunda é que o governante teria que ser um continuador da missão profética de Maomé. Isso é que é a divisão entre os sunitas e xiitas, tá certo? Sunita, suna quer dizer simplesmente os costumes, tá certo? Então, e os costumes, quando se refere aos costumes, se refere aos costumes do próprio Maomé. Então, não havendo mais transmissão profética, quer dizer, a transmissão acabou, Deus já não está falando mais, o que tinha que falar, falou. Então agora nós temos como guiamento aqui o Corão e os costumes do profeta. Os costumes são justamente o que está relatado nessa coleção de documentos, tá certo? Mas surge uma outra ala que diz que a função profética é perpétua, tá certo? Ou pelo menos tem que continuar durante algum tempo. E esses últimos são justamente os que vão constituir a ala chamada xiita. Xia quer dizer os companheiros, os amigos, né? Então, numa referência aos amigos, companheiros do genro de Maomé, Ali. E desde logo os xiitas são a ala minoritária. Até é fácil compreender por quê, porque a proposta deles é muito mais complicada. Isso quer dizer, na parte sunita, né, existe imediatamente uma estabilização da situação, tá certo? Mas se ainda existe, né, um guia profético, pode haver novidades a qualquer momento. Quer dizer, Deus pode dizer algum negócio para ele que a gente não sabia, e a sociedade pode toda virar de cabeça para baixo de um momento para o outro. Como essa proposta era mais arriscada, então naturalmente pega a parte minoritária, tá certo? Mas não é necessário dizer que então o mesmo conjunto de dificuldades que surge na reunião e organização dos depoimentos concernentes à vida de Maomé, então se repete no que diz respeito à vida de Ali, que como continuador da missão profética é tão importante pessoalmente para a constituição do Estado Islâmico quanto o próprio Maomé. Então existem os depoimentos também a respeito de Ali, que para o mundo xiita tem a mesma importância hermenêutica que os relatos sobre Maomé têm para a parte sunita. Tá certo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.